Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à ADC, Arte de Cuidar. Nesse vídeo falaremos sobre a entrevista e a anamnese. Você sabe como realizá-las? Antes de iniciarmos esse vídeo, eu vou te pedir para que você nos ajude, deixando o seu like. Compartilhe os nossos conteúdos com @ADC Arte de Cuidar. Ouça os nossos podcasts. Sem mais, vamos lá então. A anamnese, ou histórico de saúde, é importante para começar a identificar os pontos fortes e os problemas de saúde da pessoa e serve de ponte para a etapa seguinte da coleta de dados, o exame físico. A anamnese coleta dados subjetivos, é o que a pessoa diz sobre si mesma. Essa é a primeira e a melhor chance que a pessoa tem de te dizer como ela percebe estar o seu estado de saúde. Sobre os fatores externos, garanta a privacidade. Busque a privacidade no ambiente físico. Busque uma sala reservada. Caso não haja privacidade ambiental, a privacidade psicológica proporcionada por cortinas divisórias poderá ser suficiente, desde que a pessoa tenha certeza de que ninguém poderá ouvir a conversa ou interromper a consulta. Recuse interrupções. Você precisa desse tempo para se concentrar e estabelecer uma relação de confiança. Se possível, mantenha a temperatura ambiente a um nível confortável. Que tenha uma boa iluminação, que não tenha muitos ruídos. Remova objetos que possam provocar a distração. Mantenha uma distância de 1 metro a 1,5 metro entre você e o paciente. Providencie um lugar em que você e o paciente possam se sentar em nível de igualdade. Ambos devem estar confortavelmente sentados, com os olhos no mesmo nível. Evite se sentar por trás de uma escrivaninha ou mesa de cabeceira, disposta de maneira a parecer uma barreira. Evite ficar em pé. Cada entrevista é dividida em 3 fases: a apresentação, fase de trabalho e o término ou encerramento. Apresentação da entrevista. Dirija-se ao paciente tratando pelo nome precedido de senhor ou senhora. Se apresente indicando a sua função na instituição em questão. Se você for estudante, informe. Se estiver fazendo um levantamento do histórico completo do paciente, informe o motivo da entrevista. Sobre a fase de trabalho. A fase de trabalho é a fase da coleta de dados, que envolve as suas perguntas para o paciente e as suas respostas para o que ele disser. Existem 2 tipos de perguntas: as perguntas abertas e as perguntas fechadas ou diretas. Cada tipo tem um momento e uma função diferente na entrevista. Sobre as perguntas abertas. Uma pergunta aberta pede informações narrativas e apresenta o tema a ser discutido, mas apenas em termos gerais. Utilize para iniciar a entrevista introduzindo uma nova sessão de perguntas e sempre que a pessoa introduzir um novo tema. Por exemplo, me diz por que o senhor está aqui hoje, ou o que traz o senhor ao hospital ou a senhora ao hospital. São alguns exemplos desse tipo de pergunta. Perguntas fechadas ou diretas. As perguntas fechadas ou diretas pedem informações específicas buscando resposta de 1 ou 2 palavras, um sim ou um não, ou uma escolha forçada, utilizando perguntas diretas após a fala da pessoa para completar quaisquer detalhes que ela possa ter omitido. Use perguntas diretas também quando houver necessidade de muitos focos específicos, como ao perguntar sobre problemas de saúde anteriores ou durante a revisão dos sistemas. Sobre as respostas. À medida que a pessoa fala, você deve incentivar a livre expressão, mas sem deixar que ela fuja do assunto principal. As respostas seguintes vão te ajudar a coletar dados sem interromper a pessoa. Sobre a facilitação. A sua resposta facilitadora estimula o paciente a dizer mais, a continuar a história. Por exemplo, prossiga, continue, ou um simples aceno de cabeça. Sobre o silêncio. O silêncio transmite ao paciente a mensagem de que ele tem tempo para pensar e organizar o que deseja dizer sem ser interrompido. Além disso, o silêncio oferece a oportunidade de observar discretamente a pessoa e detectar sinais não verbais. Sobre a reflexão.
Uma pessoa reflexiva ecoa as próprias palavras do paciente. A reflexão envolve a repetição de parte do que a pessoa acabou de dizer, dando mais atenção a uma frase específica e ajudando o paciente a prosseguir no seu raciocínio. A empatia. Uma resposta empática reconhece um sentimento expressado por meio de palavras. Ela identifica o sentimento e permite a sua expressão. Quando você utiliza uma resposta empática, o paciente se sente aceito e capaz de lidar abertamente com seu sentimento. Dizer "isso deve ser muito difícil para você", ou simplesmente colocar a mão no braço da pessoa, são formas de respostas empáticas. Sobre o esclarecimento. Use a resposta de esclarecimento quando a palavra escolhida pelo paciente for ambígua ou confusa, como por exemplo, explique melhor o que você quer dizer com sangue fraco. Sobre o confronto. Nesse caso, depois de observar determinada ação, sentimento ou declaração, você direciona a atenção da pessoa para esse ponto. Você pode se ater a uma discrepância, por exemplo. Você diz que não incomoda, mas quando eu toco aqui, você faz careta. Você pode se concentrar também no estado emocional do paciente. Você parece triste ou você parece aborrecido, por exemplo. Sobre a interpretação. Uma resposta interpretativa é baseada não na observação direta, como no confronto, mas em uma dedução ou conclusão. A interpretação conecta fatos, faz associações e subentende uma causa. Por exemplo, parece que toda vez que o senhor sente essa dor no estômago, você teve algum tipo de estresse na sua vida. Sobre a explicação. Consiste em afirmações que te permitem compartilhar informações fatuais e objetivas, possivelmente fornecendo orientação sobre o sistema da instituição em questão. O seu jantar será servido às 5h30. Ou explicando uma causa. A razão de você não poder comer ou beber antes do exame de sangue é que o alimento altera o resultado. Sobre o resumo. Se trata de uma revisão final daquilo que você entende que o paciente tem a dizer. O resumo condensa os fatos e apresenta uma visão geral de como você percebe o problema ou a necessidade de saúde do paciente, além de permitir que o paciente corrija percepções errôneas. E por fim, o encerramento da entrevista. A entrevista deve terminar de forma elegante. Para facilitar o encerramento, pergunte ao paciente: mais alguma coisa que você gostaria de mencionar? Dê à pessoa uma última oportunidade de se expressar. Em seguida, faça um resumo ou uma recapitulação das informações que você obteve durante a entrevista. Se trata de uma declaração final da percepção consensual que você e o paciente têm do estado de saúde dele ou dela. Espero que tenhamos tirado alguma dúvida que você possa ter tido. Lembre-se que você e o seu paciente são uma equipe e que sem ouvi-lo você não fará uma boa assistência ou uma assistência completa. A ADC, Arte de Cuidar, te deseja uma ótima vida. Até mais.